Ó, já estou em aula, tá? Bom dia, pessoal. 10 horas, dia 4 de setembro de 2020. Vamos dar início à aula a respeito... Aliás, a aula de hoje ela é uma aula de esclarecimento de dúvidas. Teremos aí uma TD, a TD1, que vai acontecer na próxima semana. Então, a próxima semana, prova, tudo sobre corridas, tá? Sobre a matéria que foi dada até agora. Então, teremos aí a primeira avaliação, tá bom? Sei que essa aula está sendo gravada, eu sei que vocês vão acessá-la, mas já estou dando início. Chegou o primeiro aluno, Manuel Lopes. Bom dia, Manuel. professor. Bom dia, deixa eu aumentar o seu volume. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, professor? Tudo bem. Vocês acessaram o portal ou no caso você, né, que só está você aí. Você chegou a acessar o portal e olhar lá as aulas? Ainda não, professor. Sem sistema. Eu estou sem o portal ainda. Tá sem o portal? Eu tive alguns probleminhas lá, mas já estou resolvendo já. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu não estou achando no portal uma forma de colocar as aulas, né, gravadas. Então eu vou colocá-las num canal do YouTube e vou passar o link para vocês. E aí vocês vão assistir todas as aulas que nós tivemos, tá? Óbvio que na aula já vou mostrar o material, então vai dar para... Acho que vai ter até um entendimento melhor, porque além de ter o PowerPoint, tem a explicação também. Tá ok? Quem teve a oportunidade de acessar as aulas, os PowerPoints que eu mandei? Gabriel, André, bom dia. Vocês conseguiram Bom dia, acessar o professor. material? Bom dia. Vocês conseguiram acessar o material? Então, ainda não vi, professor, no portal que você disse. Sim. Ainda não vi. Não Porque o acessaram. material eu tenho tudo, tá tudo anotado no meu caderno. Tá legal. Que eu tiro o print dos slides. Sim. E faço depois passo a limpo no caderno. Mas vou dar uma olhada depois. Perfeito. Bom, nós temos aí, além do que vocês fazem, dos prints que vocês têm, tem também a aula gravada, que como eu não consegui colocar no sistema, eu não sei aonde colocar, não achei caminho, eu vou colocar num canal do YouTube e todas as gravações de aulas que nós tivemos até agora, eu vou deixar disponibilizado nesse canal, um canal privado, e vocês, com o link, vocês terão acesso, tá? Além disso, no portal tem todas os PowerPoints das aulas. Quem não está acessando, por algum motivo, pede aí para o colega baixar e passar para vocês, tá bom? Agora, a aula de hoje, ela não vai ser muito demorada, acredito. Bom dia, Vanessa. Acredito que não será demorada por conta de dúvidas. Hoje nós temos aí a aula de atletismo, onde nós falamos sobre corridas, né? Desde a primeira aula, nós falamos sobre corridas. Deixa eu minimizar isso aqui e abrir as minhas aulas. Aí eu vou dar uma repassada muito rápida. E aonde vocês tiverem dúvida... Onde estão as minhas aulas? Se houver alguém já com dúvida pronta aí na ponta da língua, já pode falar. Aulas de 2002, 20.
aqui não tá bom. Vanessa, alguma dúvida? Larissa, alguma dúvida? Por enquanto, não. Eu só queria saber, a aula da semana passada tá gravada, que eu acabei perdendo. Olha, está gravada, mas eu não tenho certeza se eu recebi essa gravação do Casati. Normalmente, quando terminam as aulas, ele manda para a gente. Eu só não vi se ele mandou pelo e-mail da institucional, mas eu vou dar uma olhada e eu passo para vocês. Hoje eu vou disponibilizar tudo que eu tenho de aulas para que vocês tenham acesso, tá bom? Pelo YouTube, porque eu não tenho como, não consegui colocar pela faculdade. Deixe-me sair aqui da... Vocês estão conseguindo acessar o portal, gente? Da faculdade? Teve uma vez que eu acessei e estava normal, mas faz um tempinho já. Umas 2 semanas. Bom, mas ele está acessível, né? Porque no começo ele estava sendo ainda desenvolvido, né? Estava em fase de desenvolvimento. Aqui. Nossa, tem muita coisa. Paz do céu. A volta às aulas agora só falta. Desculpe, mas agora estou em aula. Então, essa volta às aulas, gente, tá uma coisa assim bem trabalhosa, porque nós temos aí, eu pelo menos, né? Tem a volta da Unimes, né, da FEFES, tem a volta dos laboratórios lá da Unifesp. E lá a coisa tá complicada, porque lá tem que ser referência. Então, vocês não fazem ideia da loucura que está por lá. Bom, eu vou baixar aqui, eu tenho as aulas, todas as aulas aqui. Legal, aula do dia. Cadê? Aula do dia 21. Foi a aula passada, né? Aula do dia 14, aula retrasada. E a aula... Essa ainda não. Tá. A aula do dia 7, ela foi só apresentação, né? É verdade, só houve uma apresentação. Então não tem PowerPoint, é verdade. Essa aula do dia 14 está aqui. Fazer download dessa. Eu deixei num outro computador agora. 1, 2, 3. Eu acho que são essas aqui. Porque a primeira, na verdade, vai ser meio que repetitiva, né? Porque foi só uma apresentação, né? Certo. Então, vamos lá. Vou tentar disponibilizar aí compartilhar minha tela. Vocês estão acessando ou ainda não? Ainda não. Legal. Deixa eu desligar algumas coisas aqui.
Vamos lá. Pronto. Então, quem lembra aí, nessa aula foi a aula do dia 7. Aliás, minto, no dia 14 foi a segunda aula. A primeira aula foi do dia 7, que eu só dei uma apresentação do que seria o atletismo, né? E aqui vamos falar das origens, né? Deu uma história. Existe um link aí para isso, tá? Eu passei, né? Não sei se nessa versão aqui tem, mas deixa eu ver. Tem aqui. Tem a história da Olimpíada, que na verdade é bem relacionado ao atletismo, né? O atletismo que deu origem à Olimpíada, e dali apareceram outras competições também. Se a gente for pensar quais são os esportes mais antigos, eu diria que luta seria o esporte mais antigo, né? Quem lembra dessas imagens da segunda aula, né? Que a gente via o início do atletismo, né? Com uma pista totalmente diferente, a forma como eles se disponibilizavam para fazer as provas, né? No caso aqui, uma prova de velocidade. E aqui tem uns links, tá? 2 links aqui que seriam interessantes assistirem, que falam um pouquinho da história da Olimpíada, são reportagens curtas. E aqui do artefato. Aqui tem uma historinha. Inclusive, coloque fone de ouvido, porque quando gravaram, ela ficou muito baixa. E tem uma outra história que é de um canal de alguém aí, que agora não lembro, porque eu vi tantos, e eu escolhi esse. E aqui uma matéria, uma reportagem, onde mostra, dentro deste link, onde eles colocam como eram as competições, fizeram alguns filmes com material que era utilizado na época, né? Aqui tem o material, nesse link de uma reportagem, tem o material já do passado, que eles conseguiram resgatar, né? Bom, as provas, como eu havia dito, atletismo é dividido em provas de pista e provas de campo. Nas provas de pista envolve todas as corridas, e na prova de campo, saltos, arremessos e lançamentos, tá? Essa é a pista de atletismo, ela mede 400 metros, não esqueçam, tá? As dimensões de cada prova estão aqui por curiosidade, inclusive os escalonamentos, que seriam as largadas de acordo com cada prova, né? Cada linha dessa daqui corresponde a uma largada, tá vendo esse pedacinho aqui? Seria uma largada, por exemplo, da prova do 3.000 com obstáculos, né? Isso se o fosso é aqui do lado de dentro. Mas isso são detalhes e é óbvio que depende de cada um, mas é sempre 3.000 com obstáculos, né? Aqui está como tinha sido dito mais ou menos na primeira aula, né? Que são as provas de velocidade, que são até 400 metros, então não tem nenhuma prova acima de 400 metros que seja de velocidade. Todas as provas de velocidade são aquelas até 400 metros. Então, seja elas provas rasas, sejam provas com barreiras ou os revezamentos, não vão esquecer dele. As provas de meio fundo, eles têm aproximadamente de 1 a 12 minutos. 1 minuto é um pouco maior, né? Maior do que 1 minuto. Então, são as provas de 800, 1.500 e 3.000 com obstáculos, e as provas de fundo, 5, 10, maratona, marcha atlética de 20 e de 50. As provas, para a gente lembrar, né? Provas de velocidade, a gente tenta lembrar, lembra? Eu coloquei, para facilitar a memorização, é só clicar, a dica é dobrar as provas. Então, 100 vai para 200, 200 vai para 400, 400 vai para 800. Daqui não dá, né? Dá 1.500, mas já é uma dica. Depois vai para 3.000. Aqui também não deu, mas aqui já dá, você entendeu? Então, a maioria é dobrando. E aí vocês vão saber que parte delas são provas de velocidade, as provas de meio fundo, e daqui para frente provas de fundo. Inclusive a marcha atlética, tá? São provas de fundo. Fundo são provas de resistência. É que eu não gosto de usar a palavra resistência, porque
não quer dizer que uma prova seja de suportar. Não ganha quem suporta mais. Ganha quem chega na frente. Então, quem chega na frente é o cara mais rápido. E aí você fala, então o mais rápido então a prova é de velocidade. Você entendeu a confusão? Então, são provas de fundo, são provas longas. Vamos melhor assim. Essas são as provas longas. Essa aqui seria a prova de velocidade. Se a gente fosse falar bem simploriamente, seriam provas de velocidade, provas de média velocidade e provas de longa duração, de longa metragem. Tá? Mas vocês têm conhecimento técnico, prova de velocidade, meio fundo e provas de fundo. Aqui, já nas provas de campo, depois vocês vão entender por que está separado, porque tem gente que fala assim, prova de campo são as provas de arremesso. Mas arremesso só tem um. O resto é lançamento. Mas isso nós vamos saber na próxima aula. Quer dizer, depois da ATD, né? Depois da próxima aula que vai ser a avaliação. Aí nós temos as provas de saltos, né? E as provas combinadas, que são as provas de decato e heptato. Muito bem. Aqui foi a apresentação do que é o atletismo, de como ele é dividido. Isso aqui vocês têm que ter um entendimento só até a prova de velocidade. Ou seja, o que nós estamos aprendendo, o que nós vamos fazer na primeira ATD é só isso daqui. Aliás, desculpa, é só velocidade. Só essa primeira parte aqui. Nós só vamos falar... mentira, não é só velocidade. São todas as provas de corrida. Misturei. Então, só esse slide aqui é que vai cair na prova, tá? Sobre velocidade, meio fundo e fundo. E pode ser que caia alguma coisa sobre a história do atletismo. Basta ter um pouquinho. Se vocês assistirem, já é suficiente. Não precisa decorar nada, não. Assistam, tá? Mas a prova está praticamente aqui. Provas de velocidade, meio fundo e fundo. Vou pedir alguns detalhes, pequenos detalhes, tá? Não vou pedir qual a altura da barreira dos 100 metros feminino, não vou perguntar, tá bom? Isso eu não vou perguntar. Qual a distância da primeira barreira? Isso também não, porque isso, gente, tem livro e se você decorar tudo, você vai usar isso praticamente nunca na vida. Tá? Então, não perca tempo com isso, porque isso tem livro, isso pode mudar, porque são regras. No atletismo, até hoje, não mudou. Tá? E para se manter o recorde, nunca vai poder mudar. Mas nós não sabemos o que pode vir a acontecer. Tá bom? Então, sendo assim, esta informação vocês acessam nos livros e precisa checar bem. Agora, é importante saber da prova de 100 metros, que sai de bloco, que a prova tem que ser corrida na sua raia, que existe um comando, e se o cara sair, por exemplo, quem queima? O que acontece quando um atleta queima uma largada na prova de 100, 200, aliás, em qualquer prova de corrida? Quem sabe? Pode dar o pitaco aí. Está eliminado. Oi? Eliminado. Exatamente, ele está desqualificado, ou seja, desclassificou-se, está na rua. Não pode queimar nenhuma vez. Na minha época, que eu era atleta, eu tinha direito de queimar ainda. Você entendeu? Então, já mudou. E não faz tanto tempo assim que eu fui atleta, né? Então, hoje a regra diz, não pode largar antes. Largou antes, está eliminado. Tá bom? Então, são regras, são coisas que tem bastante pergunta para fazer. Dá para lembrar, dá para fazer bastante coisa. Então, só vamos falar sobre provas de corrida, tá? Muito bem. Vamos agora ver o resuminho dessa. E cadê minhas? Tá aqui. Onde estão vocês? Segunda prova. Aí essa foi do dia 14. Agora nós temos aqui a aula do dia 21. A aula do dia 21, eu entrei mais em detalhes, não é? Sobre as provas de corrida. Deixa eu disponibilizar para vocês. Aqui. Quem perdeu essas aulas vai ter a oportunidade de ver aqui, mas óbvio que vai ser em ritmo de velocidade, né? Estão vendo aí, gente? Só eu que não. Pronto. Então tá, vocês estão vendo aí, né? A prova tem a pista,
Temos as provas de velocidade, lembra? A corrida curta de velocidade, 100, 200 e 400 metros. A gente sempre fala 100 metros rasos, 200 metros rasos, mas é uma redundância, porque se não falar nada, a prova é rasa. Se você falar que é uns 100 metros sobre barreira, você não precisa dizer que... É uma coisa estranha falar assim, 100 metros rasos com barreira. Não existe, né? Ou ele é raso, ou seja, nada interferindo, nada incomodando, ou a prova é com barreira. Então, nós temos as provas de 100, 200 e 400, que são masculino e feminino, as provas de 100 sobre barreiras, que é feminino somente, e a versão masculina é os 110 metros. 400 metros sobre barreira é igual, e é masculino e feminino. E também tem as provas de revezamento, 4 por 100, 4 por 400. Essas são as provas de velocidade. Todas elas precisam sair de bloco de partida, e todas elas, os atletas têm que correr dentro da sua raia, tá? A exceção é só aqui do revezamento, mas a gente sabe por conta do revezamento, porque tem um escalonamento, depois todo mundo vai para a raia 1. Mas, normalmente, as largadas são de bloco e todo mundo corre na sua raia, tá bom? Essas são as provas de velocidade. Queimou, está eliminado. Característica da prova de velocidade é ficar na sua raia, só tem aquela exceção do 4x4, todos devem partir de blocos, tá? Isso é um bloco de partida. E aqui a saída dos 100 metros. Comando de largada, o árbitro sempre fala assim, lógico, de cada país vai falar no seu idioma, mas aqui seriam as suas marcas, os atletas entram e ficam nessa posição. Aí o árbitro fala, prontos. Aí o pessoal fica nessa posição aqui, ó. Pronto para a largada. Dando tiro, pau, sai todo mundo. Tá bom? Se alguém saiu na frente, eliminado. Tá bom? Muito bem. Então, a prova de 100 metros, nós falamos. Nas provas de 200 metros, o que acontece? Uma curva dessa aqui, mais uma reta dá 200 metros. 100 metros aqui, mais 100 aqui, 200. Então, no atletismo, a gente sempre fala, olha, vai lá na saída do 100. A saída do 100 é por aqui. Se eu pedir para vocês, me encontrem lá na saída do 200. Saída do 200 é aqui. Me encontre na saída do 400 metros. Onde é a saída? É no mesmo lugar da chegada. Porque ele vai dar a volta. Se eu falar para vocês, essa turma vai lá e me encontra na saída do 400. E essa outra turma me encontra na saída do 800. Praticamente é no mesmo lugar. Mas há uma pequena diferença aqui de escalonamento, tá? Mas a região é a mesma. Então, daqui, saída do 400. Aqui, teoricamente, seria a saída do 300 metros. Mas como não tem essa prova no atletismo olímpico, não existe esse, me encontra na saída do 300. Pode ser que a gente fale, mas é só para ter uma ideia. Mas, por coincidência, é aqui que é a saída do 1.500. Tá? Por que 1.500 é a largada é aqui? 100 metros, 200 metros, correto? Quantos metros tem cada volta? Vamos pensar aqui, não tem 400 metros? Então, se der uma volta completa, dá 400, 800, 900, 1.000, 1.100, mais 400, 1.500, tá? Então, é sempre de trás para frente. Inclusive, como eles marcam a maratona? Eles marcam daqui, ó, tá? Aqui não é a chegada, então eles começam a medir daqui. Vem com uma carretilha lá, um pneu, né, de bicicleta, e vamos supor que faça essa volta. É onde o pessoal vai entrar aqui e vai embora. E vai para a cidade, vai dar a volta, dá a volta, dá a volta, até chegar a um ponto que, por exemplo, seja a largada dentro da pista. Aí, normalmente, o pessoal vai lá e fala, vamos fazer, o pessoal vai sair por aqui. Né? Então, todo mundo larga, às vezes larga até invertido, né? Tá todo mundo, por exemplo, aqui, dá a largada, aí o pessoal corre e já vai para o túnel. Faz a volta na cidade e, quando volta, a linha de chegada é exatamente aqui, tem que dar 42 quilômetros e 195 metros. Tá bom? Muito bem, aqui é a largada, você viu que está todo mundo na sua raia, mãos atrás da linha, saída de 400 a mesma coisa, e as provas com barreiras, tá?
O que é importante aqui é saber que todas as provas com barreiras têm 10 barreiras. Isso é o mais importante das provas com barreira. Tá bom? Essa prova de barreira é uma prova de velocidade, então ela tem que cumprir as mesmas normas das provas de velocidade. Tá? Pode derrubar a barreira? Teoricamente pode, mas se for intencional, está desclassificado. Por quê? Porque a barreira já prejudica, já é a punição dele. Derrubou, a barreira já é a punição dele. A prova de 100 com barreiras, a saída é aqui, todo mundo passa as barreiras, tem que passar por sobre as barreiras, 110 metros, a mesma coisa, não pode derrubar, se não for proposital, pode. Tem 10 barreiras também, certo? 400 com barreiras, quantas barreiras tem a prova de 400 com barreiras? 10, tá bem. 10 também. Isso que é importante, tá, gente? Eu vou botar numa prova aí, vou botar algumas coisas aí que vocês vão ficar doido, tá? Prestem bastante atenção. Uma das coisas que eu peço para vocês na prova é ter segurança do que está fazendo, do que está escrevendo. Eu vou fazer perguntas absurdas, pergunta que vocês vão ficar na dúvida. Falou, caramba, esse professor falou que era tal coisa, como é que ele está escrevendo a isso? Então, se eu estou escrevendo aquilo, está errado, tá? Imagina que quem vai fazer a pergunta é um cara bem sacana. E eu não estou dizendo no sacana de dar pegadinha, tá bom? Não é pegadinha. Mas, por exemplo, eu coloquei numa prova uma vez, falei assim, a prova de 100 metros com barreira tem 10 barreiras. Bom, sendo assim, aí dei as alternativas. A prova de 110 metros tem 11 barreiras. E a prova de 400 com barreiras tem 40 barreiras. E dei outras alternativas. E uma correta. E o pessoal errou. Muita gente errou. Entendeu? Muita gente errou. Por quê? Não tinha segurança. Eu não falei que todas as provas com barreiras têm 10 barreiras. Não importa o que eu vou escrever lá. Não importa o quão convincente eu tente ser. É que nem o estelionatário, o safado, o vagabundo, o cara que gosta de cometer coisas ilícitas, né? Ele vai tentar te convencer. Vai tentar fazer perguntas de uma forma que você se convença, tá? Mas, se você tiver o conhecimento, nada vai mudar a resposta, tá bom? Prestem bastante atenção nisso. Aqui as provas com barreiras, a prova de 400 metros sobre barreiras, masculino e feminino, as distâncias das barreiras são as mesmas, porque afinal são 400 metros, é a mesma metragem. E a prova de revezamento é uma prova onde cada atleta corre uma parte da prova. Se a prova for de 4 por 100 metros, óbvio, são 4 atletas correndo 100 metros, tá? Então, existem 4 passagens. Agora, prestem bastante atenção nisso aqui. Isso aqui é importante, ó. A zona de passagem da prova de 4 por 100 metros é diferente da de 400 metros, tá? A zona, no passado era igual, mas hoje, a prova de 4 por 100 metros tem uma zona de passagem, a zona onde pode fazer a troca de bastão, ela tem 30 metros, tá? É uma zona de 30 metros. Então, na primeira passagem aqui, ó, tem 30 metros é uma zona de passagem, tá? São 30 metros de distância. Quando chegar aqui na próxima passagem, também haverá 30 metros para cada um conseguir fazer a passagem. E aqui também, tá bom? Isso é o mais importante aqui. Tá vendo? O setor de passagem tem 30 metros. E o que acontece se eles fizerem essa passagem fora dessa zona de passagem? Estão desclassificados, tá? Teria que refazer a passagem, tem que voltar e refazer a passagem ali dentro, né? A responsabilidade é de quem está fazendo a passagem entregar o bastão. Se a passagem foi feita fora, esse atleta tem que devolver o bastão, o atleta tem que voltar, entrar dentro do setor e entregar o bastão para fazer a passagem certa. Só que isso leva uma eternidade, a prova é de segundos. Aliás, até de centésimos de segundo, né? O 4 por 400 é a mesma coisa, só que o setor de passagem tem apenas 20 metros, tá?
e fica... Bom, depende da raia de onde correr, tem um setor pequenininho, mas são 20 metros. Por que 20 metros no 4 por 100 é 30? 4 por 100 é muito rápido. No 4 por 400, o cara já correu 400 metros. Ele está cansado, a velocidade dele já caiu bastante. Então, não precisa de tanta distância. Então, a largada é aqui e aí voltas e mais voltas, né? Aqui é um local de passagem que já é do terceiro homem em diante, né? Tá vendo aqui que tem um número na perna desses atletas? Isso aqui foram as raias que eles saíram, né? Então, os primeiros homens saíram e eles levam essa marca aqui do lado, porque quando eles passam pela zona pelo photo finish, ele é gravado lateralmente e esse número ajuda a identificar o atleta, tá? Esse aqui não importa. O atleta que invadir ou correr fora da sua raia é desclassificado. Eu digo normalmente, porque depende da situação, pode ser que ele seja perdoado, mas se ele fizer isso de propósito, está na rua, tá? Tá, a passagem tem que ser feita dentro do setor. Os equipamentos de cronometragem, tinha uma coisa para comentar, mas eu não vou falar disso porque senão eu não posso cobrar em prova, então eu não vou ficar comentando, que é sobre um aparelho que mede a velocidade do vento das provas, né? Que é importantíssimo em provas oficiais. Mas não muda muito a coisa aqui, tá bom? Sapatos de prego, que são utilizados, a pista é de borracha, tá? A pista que o prego entra, mas não fica preso, tá? E aí, à medida do tempo, os atletas passam pela linha de chegada e existe uma foto de final, foto finish, tá? Dos atletas que passarem por aqui, tá bom? E aí é óbvio que dá para ver quem chegou pelo tempo, porque essa fita vai fotografando e vai rodando aqui o tempo, tá? Certo? Dúvida aqui? Alguma dúvida? Não, até aí eu acho que não. Tá, vamos para a última aula. Abra-te, Sésamo. A última aula foi a aula passada. Nossa, meia hora deu para falar tudo. Bom, se bem que vocês já ouviram, né? É só um recapitular. É bom passar por aqui, porque aí vocês vão ter a chance de relembrar ou alguma pergunta ou tiver alguma dúvida. Gente, pode interromper, tá? Se tiver alguma dúvida. Professor, Fale. tudo isso aí vai estar depois no site lá da faculdade, né? No portal. Já está. Beleza. Valeu. Já está lá. Essas aulas que eu estou passando para vocês já estão lá. Desculpa, Tá lá outra no coisa. portal. E o dia da prova? Já tem o dia da prova certo? Quando vai O ser? dia da prova é a próxima aula. Beleza. Beleza. Lá no portal, gente, dá uma olhadinha. Não sei como pode ser uma coisa nova para vocês, eu não tenho certeza. Tem algumas mensagens, inclusive eu coloquei lá numa das mensagens para o grupo, coloquei sobre a prova, falou, a prova vai falar sobre velocidade e será no dia 11, isso? Próxima aula, dia 11. Hoje a aula é de recapitulação, então nós vamos dar uma pincelada para tudo aqui. Eu pretendo fazer a aula via Google Forms, né? E aí eu vou disponibilizar algumas horas para vocês fazerem a prova, mas a prova vai acontecer no dia 11. Então, todos deverão fazer a prova nesse dia. E eu tenho só uma semana para postar essas provas. Então, por favor, não perca a TD1, porque se perder a TD1, vai dar tempo de vocês fazerem de novo. Vocês vão ter que ficar com ela pendurada. Vão ficar sem nota, tá bom? A prova, na minha opinião, vai ser muito fácil e a relação entre prova fácil e prova difícil só depende do conhecimento de vocês. Se vocês lerem isso, assistirem a aula, eu acho que não precisa de mais nada. Vai ter pergunta que eu não vou saber responder. Lógico que não vai saber responder. Vocês não têm isso daqui todo dia, né? Mas as informações estão aqui. Se vocês assistirem a aula, dá uma olhadinha aqui no PowerPoint, garanto para vocês que vocês não vão ter nenhuma dificuldade em fazer a prova. E aí vocês vão dizer assim, a prova foi bico. Foi muito fácil. Falei, verdade, a prova foi muito fácil. Essa matéria é muito fácil. Essa matéria é muito fácil ou você aprendeu? Porque se você aprendeu, tudo é fácil.
Tudo é muito fácil quando você aprende. Não é verdade? E é isso que tem que acontecer. Vocês têm que botar na cabeça o seguinte: quando eu saio de uma matéria onde eu tirei notas ótimas, não pode ter sido... Essa nota vocês não podem ter tirado com sacrifício, com desespero. Isso não foi aprender, isso foi martírio, tá? Não foi aprender. Vocês passaram horas decorando, horas estudando, isso não é aprender. Na minha opinião, aprende-se que nem criança. É uma coisa simples. E aquilo vocês nunca mais vão esquecer. Putz, pode ser que você não lembre um ou outro detalhe, mas esquecer, jamais. Vocês não vão esquecer. Tá? É que nem andar de bicicleta. Vocês podem estar aí anos sem andar de bicicleta. Subiu nela, mas na mesma hora você já vai saber como andar. Tá bom? Então, ó, aprenda com tranquilidade, tá? Não com desespero. Assista com interesse e não para cumprir tabela. Esse é outro segredo, né? Muito bem, olha aí a prova de meio fundo. Passou dos 400 metros, agora é 800. Então, é importante, ó, 800 metros. Aqui tem um link, gente. Vocês entrando nesse link aqui, vocês vão ver uma prova. Deixa eu ver se abre esse link aqui. Aí eu não sei se vai abrir para vocês, provavelmente não. Aí eu vou ter que disponibilizar outra coisa. Aqui. Cadê vocês? Deixa eu primeiro interromper o vídeo. O que é que vocês estão visualizando? Ainda a aula? Sim. Está no slide de apresentação do atletismo olímpico. O primeiro slide. Perfeito. Aí sim, muito bem. Aí o que eu vou ter aqui? Cadê? Aqui, ó. Cada vez que vocês entrarem naquele link, nesse caso aqui, esse link é do YouTube. Vou cortar o som. Então, e aqui vocês vão conseguir enxergar o quê? Uma prova, no caso aqui do 800 metros. Então, os atletas saíram, né? Eles largaram. Olha lá, tá vendo aqui? Essa é uma parte que é legal vocês entenderem, ó. Os atletas ficam aqui, o árbitro, como não tem bloco, como é que o árbitro dá largada? Ele não vai falar suas marcas, não. Por quê? Não tem o bloco de partida, tá? Então, o que eles falam? Aos seus lugares, o árbitro fala, aos seus lugares, os atletas se posicionam com o pé atrás da linha. Aí, quando todos os atletas estiverem parados, o árbitro dá o tiro. Vocês estão vendo que eles estão saindo balizados, né? A saída do 400 metros, o cara que sai aqui, cada um que está aqui, no 400. A saída é aqui, tá vendo? Ó? A outra saída é aqui, e aí vai para frente. Como é 800 metros, eles saem na metade. Dá para perceber, ó, que é a metade? Ó, a linha está aqui, daqui até aqui uma parte, daqui até aqui uma outra parte. É metade do espaço. Por quê? Porque ele só tem que compensar essa curva aqui. Deu para entender o escalonamento? Olha que diferença. Corre na raia 1 e você corre na raia 2. Cada curva você está correndo isso aqui a mais. Deu para entender? Aí você fala assim, bom, isso aqui compensa uma curva, que seria 800 metros. A prova de 400 metros tem duas curvas, tem deste lado e do outro lado. Então tem que largar daqui. E a prova de revezamento 4x400, que tem que dar a uma curva, outra curva lá atrás, chega aqui, os atletas fazem a passagem nesse setorzinho aqui, ainda fazem mais essa. Então, eles têm 3 curvas. Então, dá para saber onde é a largada da raia 2, ó. Uma curva, 2 curvas, 3 curvas. Dá para perceber? E é uma marca, tem um pouquinho de diferença aqui, ó, para identificar que aqui é a saída do 4x400. E isso tem em todas. Por isso que tem linha pra caramba. Mas se você souber como é, fica fácil. Cada link desses que vocês clicarem, vocês vão ter uma prova. Vai lá. Aos seus lugares, o árbitro vai dar largada. Deu o tiro. Eles vão fazer... Aqui tem até atletas correndo em 2 na mesma raia, né? Cara, que fizeram os mesmos tempos. Aí, chegando aqui, eles já terminaram uma curva. Daqui para lá, esse já está na frente. Mas quando eles passam, todos têm a mesma distância para chegar até aqui. E aí, a briga para se posicionar na frente. Não é? Todos os atletas estão correndo exatamente 800 metros. Por que todos vieram para a raia 1? Correr por fora, vocês já sabem que é prejuízo.
esse atleta que está por fora só está correndo aqui para se manter posicionado, porque não é vantagem correr por fora, mas não dá para fazer uma fila indiana, porque você fica com o pé na direção do calcanhar do cara que está atrás. Então, eles correm meio que um para lá, um para cá. Passaram aí uma volta em 48 segundos, passaram super rápido, né? E essa prova agora, os atletas começam a se posicionar, porque agora é pauleira. Eles estão na reta oposta, chegando aqui é briga. E não dá para ficar muito próximo, porque o sapato de prego pega no seu pé, né? Você não tem condição de ficar muito em cima do atleta. Você tem muito risco de ser machucado ou de machucar. E aí, na hora de ultrapassar, ninguém quer ultrapassar pela curva. Então, eles esperam terminar a curva para tentar passar pela reta, não é? Tá vendo como esse aqui acabou de sair do lado aqui para tentar fazer ultrapassagem. Então, aí, ficar por fora é desvantagem. Só que ficar por dentro também tem uma desvantagem. Você fala, não, mas por dentro eu corro menos. Tudo bem, como é que você sai dali? Ó? Vou voltar aqui um pedacinho. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Eles entraram, né? E aí, estão chegando aqui numa reta. Vamos ver se eles pegam ele lateralmente. Tá vendo o grupo? Muda. Aí. Tá vendo aqui, ó? O atleta que está correndo nessa região aqui está correndo menos. E esses atletas que estão do lado de fora estão correndo mais. Agora, como é que esse cara sai daqui para tentar ultrapassar? A gente diz que o cara corre encaixotado. Porque se todo mundo diminuir a velocidade, ele não tem como sair daqui no meio. Ele está fechado. Então, correr aqui na beirada, você corre menos. Ou melhor, você corre a velocidade, a distância correta. Mas quando você fica encaixotado, você não tem como sair. Tá todo mundo te segurando, você não pode empurrar. Então é difícil sair disso daqui. O único jeito de você sair daqui sem tocar em nada é diminuir a velocidade. Aí todo mundo passa à sua frente, aí você consegue ultrapassar. Mas quem é o louco de fazer isso? Ninguém. Então, você ficou no caixote, você vai ter que dar um jeito de empurrar o atleta para o lado, sem tocar nele, ou simplesmente tentar fazer uma forma lícita. É como se você fosse driblar alguém ou passar por jogadores sem cometer falta. Entenderam? Vamos sair deste. E vamos voltar para... Cadê? Para o PowerPoint. Era essa prova. Tá bom? Então, gente, quando vocês acessarem isso daqui que está no portal, clicou no link, vocês vão ter o exemplo da prova, que é 800 metros, tá bom? Então, tudo que está aqui vai ser visto. Ué, travou? Ah, tá. Essa é a prova de 800. Na prova de 1.500, a mesma coisa. Acho que na versão de lá tem, tá? Essa versão aqui pode ser que não tenha, mas aqui embaixo, na versão que eu coloquei lá no portal, tem um link para mostrar uma prova de 1.500 metros também, tá bom? Aí tem a prova de... Quem lembra que prova é essa? Só de olhar? Pode falar. Que prova é essa aqui? Alguém sabe? É com obstáculo? Isso, é com obstáculo. Mas que prova que é? Esqueci o nome. É a que Não tem lembro a nem- água. Isso. Tem água, não lembro a metragem dela. 3.000? A metragem, vamos ver. Qual foi a anterior? Qual foi a metragem anterior? É o 3.000? Exatamente. Viu como não é tão 3.000. difícil? Porque dobra para a gente ver se não for exatamente, está próximo. Tá? Exatamente isso. 3.000 metros com obstáculo. Tá? Esse é o feminino, tanto que está um pouquinho mais baixo aqui o obstáculo. Tá? Por incrível que pareça, isso aqui são microfones. Então, ouvir o pessoal subindo, descendo, e também tem as quedas, né? Então, a mídia é assim, ela é... O cara, quando cai aqui, entra em desespero, começa a gritar de dor, tá tudo gravado.
Outra prova, então é essa aqui, 3.000 metros com obstáculos. Quantos obstáculos tem essa prova, vocês lembram? Desses obstáculos aqui. Quem lembra quantos obstáculos tem? 10 barreiras? Não, é diferente. Esse é obstáculo, não é São barreira. 5. Ah, tá. São 5 obstáculos. Só que 4 são dessa forma aqui, ó. A gente chama, em Portugal, eles falam que são 4 obstáculos secos e 1 molhado. Tá? 4 secos e 1 molhado. Ou seja, são 5 obstáculos nessa prova. Tá bom? Eles fazem 3.000 metros, como é dentro de uma pista, eles passam várias vezes sobre esses obstáculos. Tá bom? Então, tem que lembrar. São 4 obstáculos e mais o fosso, ou seja, 5 obstáculos. É que lembrar, quando a gente coloca fosso, não pensa que é só água. Para cair no fosso, tem que passar por um obstáculo também. É que esse obstáculo em especial tem água depois dele. Tá bom? Por isso que eles chamam de 4 secos e 1 molhado. Aí logo depois nós temos a prova de 5.000. Aí sim, olha, gente, até aqui é prova de meio fundo, né? Então, 800 metros, 1.500 e 3.000 com obstáculos são provas de meio fundo, tá? Ou provas de velocidade prolongada, como era dito no passado. Aí entramos nas provas de fundo. Aí sim, daí para frente é tudo fundo, tudo de longa distância. E a primeira prova de fundo é 5.000 metros, tá? Não tem muita emoção em algumas competições. A corrida de 5.000 metros, por exemplo, a Olimpíada Mundial, é muito legal assistir prova de 5.000. Porque além de ser rápida, são 12 voltas, né? Mas tem muita estratégia. Existem os coelhos, que eu não comentei para não fazer confusão. Eles contratam, comentei, mas muito por cima, contratam-se atletas para puxar a prova. Ele falou, olha, eu quero passar ali para conseguir fazer um resultado bom, eu preciso passar os primeiros 3.000 metros, sei lá eu, para 12 minutos. Só que eu sempre passo abaixo ou passo muito acima e aí eu não aguento no final. Então, um atleta ele é contratado para fazer aqueles 3.000 metros em 12 minutos cravadinho. Então, ele fica controlando o tempo todo para fazer só isso. Correr 3.000 metros da prova em 12 minutos. Aí o atleta que quer fazer o resultado, ele só cola nesse atleta. Ele fica lá acompanhando. Então, ele não precisa ficar pensando em estratégia, ele só precisa acompanhar esse atleta que chama-se coelho. Às vezes, tem 2 coelhos. Um para puxar uma parte da prova e outro para puxar outra parte da prova. E aí eles abandonam. Quando chega naquele ponto, eles terminaram, eles saem e abandonam a prova. Ao abandonar a prova, eles estão desclassificados, né? Saem da prova. Mas para ser coelho, você precisa entrar na final. Então, normalmente, os caras que entram por último na final, por exemplo, ele entrou, se classificava 8 atletas, ele entrava em 8º. Aí eles vão lá, pô, vem cá, esse 8º, o seu tempo é ruim, você não vai conseguir chegar à medalha e tal. O que você prefere? Tentar fazer melhor resultado, que é seu, sei lá, seu objetivo, ou ganhar um dinheirinho aqui correndo só parte da prova, mas para esse tempo? Aí é questão de comércio. Vocês entenderam? Que vantagem o coelho leva? A vantagem chama-se dólares. Tá? E isso acontece na prova de 5.000, de 10.000 e até em maratonas. Até em maratonas. Tá bom? Quando foi tentado numa maratona, bater o recorde, os 10.000 são 25 voltas, aqui tem uma prova de 10.000 para assistir. Óbvio que acho que essa prova aqui está reduzida, tá? É só alguns flashes, porque 30 minutos assistindo uma corrida não é tão simples assim. Mas, se for um mundial, a prova está na íntegra. Por exemplo, numa maratona, você pode colocar atletas lá puxando um, outro e tal, né? Mas o atleta tem que ser bom, porque vai ter que correr um bom pedaço. Na maratona, teve uma maratona, não sei se foi a Nike, tentou fazer, baixar as 2 horas, né? Na maratona. Aí foi um etíope, tentou umas 3 vezes. Eles colocaram 6 corredores para acompanhar, para empurrar, para forçar a barra para o atleta correr mais rápido possível para conseguir baixar 2 horas.
Então, muitos atletas que poderiam competir com esse atleta que foi determinado para tentar bater o recorde do mundo da maratona, eles quebraram, eles fizeram uma corrida muito mais rápida do que o normal, que ia comprometer a chegada, não é? E aí esses atletas correram mais rápido para o outro, para esse que tinha que bater o recorde, acompanhar. Aí quando chegou lá na frente, esses não aguentaram, falou, olha, agora é com você, se vira, suporta aí. E ele não bateu o recorde do mundo por segundos, coisa de 3, 4 segundos, sabe? E umas 2 vezes. Então, não tenho certeza, mas eu acho que baixaram 2 horas, deu 1 minuto 59 e 58, por aí. Tá? Mas foi a custas de coelho. Sozinho, não teve não. Mas era uma coisa comercial, né? Mas era válido, tá? Porque ele não foi empurrado. Porque existem algumas provas de, por exemplo, maratona, que tem que ficar de olho, que o atleta é empurrado. Então, tem gente que fica, por exemplo, no começo da prova, o cara está correndo, vai um cara e encosta nas costas dele, na parte baixa, assim, na região sacral, bem aqui no quadril, e vai empurrando com a mão. O cara vai correndo e vai empurrando. Pô, cansa quem está empurrando. Mas o cara que está na frente não tem esforço. E ele não se cansa. Ele corre, mas não tem que fazer tanta força. E aí vem um outro também e empurra. Aí vem o outro também e empurra. Quando chega lá na frente, todo mundo está quebrado, aquele cara está com perna ainda. E aí, no final, o cara vai para frente. Entendeu? Isso são coisas que, né, não dá para ficar falando, porque pouca gente sabe. É ilegal? Mas tem um monte de truque aí, tá? Se for usar droga ou alguma coisa assim, é óbvio que vai aparecer no exame antidoping. Então, não dá para falar nada. Aí temos aí a marcha atlética, né? Deixa eu ver que horas são, que eu estou perdidinho aqui. 51, ó. E temos a marcha atlética. Lembra da marcha atlética, gente? Tem que entrar com o joelho estendido, tem que passar por baixo do corpo, a perna tem que passar estendida ainda por baixo do corpo e não pode levitar, tem que ter pelo menos um pé no chão, tá? Um pé tem que estar no chão, não pode estar assim, ó. Tá vendo? O cidadão aqui está queimando, ou seja, ele está voando. Puxa vida, ele cometeu uma infração. O que acontece com esse atleta? Ele vai ser desclassificado? Não. Ele vai ser punido. Antigamente, dependendo, se ele repetisse muitas vezes, ele era desclassificado. Hoje, ele toma uma punição, que é um pit stop. Pit stop é uma parada, né? Ele vai ter que parar para cumprir uma penalidade. Para isso, ele tem um lugar para cumprir isso, que é chamada pit lane. Ou seja, é um lugar de parada, é uma linha de parada, para não atrapalhar ninguém que está correndo, né? Temos aí 2 marchas atléticas, onde essa versão aqui é a versão antiga mesmo. 20 quilômetros é masculino e feminino e 50 quilômetros apenas masculino, tá bom? É só isso que precisa saber. Marcha atlética tem regra. A pessoa tem que entrar com a perna estendida, tá? A passada na frente tem que estar com a perna completamente estendida. Ela tem que passar por baixo do seu corpo estendida. E você não pode levitar. Você tem sempre que estar com um dos pés em contato ao solo. Essa é a regra. O resto é técnica. Então, para você conseguir entrar com a perna estendida e mantê-la estendida sem perder velocidade, você é obrigado a fazer a marcha daquela forma. Parece ridículo, mas se não for assim, não dá. Não dá para fazer. E aí tem também links, tá, gente? Aí vai ter um link que mostra como como cumpre-se a punição quando o atleta comete algum erro. E aí, ó, a versão antiga, a versão é essa daqui, dá para enxergar? Tá pequenininho, eu sei, mas é isso aqui, ó. Como tem várias provas de marcha atlética, lembre-se, a marcha atlética que eu estou falando para vocês, não existem só essas 2, são provas olímpicas. 20 quilômetros e 50 quilômetros. Existe marcha atlética de 10? De 5? Sim, até de 3. Tá? Só que são provas de categorias inferiores, são provas, por exemplo, jogos regionais não vai ter prova de 20 quilômetros de marcha. Eles vão fazer uma prova menor, entendeu? Mas não que não seja oficial, ela é oficial, mas não é uma prova olímpica, tá bom? Bom, muito aí. Nas provas de 20 quilômetros,
cada erro, porque quando o atleta comete um erro, ele recebe um cartão vermelho, mas não é que ele está sendo expulso, é um cartão de punição. E aí ele tem que entrar naquele pit lane, ficar lá no pit stop por, se for uma prova de 20 km, ele tem que ficar por 45 segundos lá esperando para sair de novo. Pô, toma uma punição de 45 segundos, é uma sacanagem, né? Muito bem. Segundo cartão, 45 segundos. Terceiro cartão, 45 segundos. A partir do quarto cartão, do quarto erro, aí já não são mais 45, são 90 segundos. Até o sexto. Se ele cometer a sétima infração, está desqualificado. O mesmo ocorre nas provas de 50 quilômetros de marcha, só que as punições são um pouquinho mais severas. Cada cartão, os 3 primeiros cartões, dá 60 segundos de pit stop. E os outros 3, 120 segundos. Gente, são 2 minutos. É uma eternidade parado ali. Então, é assim, a punição para quem comete a infração, quem rouba fazendo isso, é muito grande. É uma coisa que você fala assim, mas isso é injusto. É injusto o cara cometer a infração, porque os outros que estão fazendo certinho estão lá atrás. E o cara cometendo 2, 3 infrações consegue ir para frente. Não é? Alguma dúvida até aqui, gente? Ô, professor. Fale. Volta ali rapidinho, naquele slide. Nesse? Esse aí. Então, cada cartão que ele levar vai ter uns segundos para cumprir. É isso, né? Isso, exatamente. Ele vai ficar numa região. É que eu estou sem... Se vocês entrarem no portal, essa aula aqui tem o link mostrando exatamente como é o pit lane. O pit lane ele fica assim, ó. Imagina que aqui a pista, né? Isso é no caso de uma pista. Mas na rua, eles têm uma parte que é separada. Tá? É como se fosse um acesso. Que nem um box, sabe, da Fórmula 1. O atleta entra e a partir do momento que ele passa pela entrada daquele pit lane, já é cronometrado ali. Ele vai ter que ficar 60 segundos. E ele só vai ter a liberação para voltar para a competição 60 segundos depois, no caso de um cartão aqui, dos 3 primeiros cartões de uma prova de 50 quilômetros. Você imagina, então, olha, então o atleta pode roubar, ou vamos dizer, pode errar tecnicamente até 7 vezes na prova de 50 quilômetros, tá? No 8º cartão ele é desclassificado, tá? Então, a partir do... É que eles colocam... bem aqui são 6 cartões, e aqui nos 20 quilômetros, após o 7º cartão, ou seja, o 7º cartão, ele é desclassificado. Aqui é o 8º cartão que ele é desclassificado. Você sabe quantos cartões ele pode fazer. Então, se você se imaginar um atleta que está cometendo todas essas infrações, só aqui ele já perdeu 3 minutos de prova. Se ele tiver mais 3 aqui, são 9 minutos de prova aqui. 9 minutos que ele perdeu. Se ele tiver direito a mais um, que ele sai no 8º, 11 minutos de prova perdida. Gente, 11 minutos dá para fazer uma prova de 5.000. Quer dizer, não dá tanto, né? Mas você imaginar quantos quilômetros o cara vai estar na frente, o outro adversário, né? Então, a punição está aí para você não tomar. É mais ou menos como se fosse na Coreia. Falou, olha, gente, quem cometer um assassinato será morto. É a pena de morte, né? Então, falou, nossa, mas se eu cometer um assassinato, eu serei morto? Sim. Puxa, mas não é muito severo isso? Você está sendo avisado, não é nada, né? A partir do momento que você é comunicado do qual é a pena, não tem problema para nenhum. Que nem aquele cara, pô, eu estou preso aqui há não sei quanto tempo, com um monte de gente aqui, isso não é humano. Falou, humano foi o que você fez, né? Matou alguém, estuprou, sei lá eu. Isso é que é humano. Agora você está querendo pedir direitos humanos, se você não atendeu ou não respeitou o direito dos outros, então segura a onda aí, que é o mínimo. Qualquer outro lugar do mundo aí, você estava enforcado, você nem aqui estava. Então são coisas assim, a pena ela é grave, ela é severa? Mas a pena é para você não fazer. É como se fosse as multas severas aqui no Brasil. As multas, por exemplo, um cara atropelou, um cara passou um farol vermelho, dirigiu embriagado, essas penas têm que ser muito grave, muito. Em qualquer lugar do mundo você perde a carteira de habilitação.
E se você for pego dirigindo depois dessa penalidade, você vai preso. Encana e não tem esse negócio de, eu pago aqui, eu estou em bom comportamento. É cana. Você está preso mesmo. Isso é pena severa, né? Agora, o cara vai lá, comete um crime aí, paga e fica em liberdade, pelo amor de Deus, aí não tem graça. Por isso que na marcha atlética tem essas penalidades e são severas. Nos 100 metros, o cara que sai na frente, ele ganha centésimos, décimos de segundo. Isso bate recorde até. Então, a punição é não cometa a falha. Espera o tiro de largada. Todo mundo espera. Você vai querer o quê? Adivinhar? Se você tentar fazer isso, você está na rua. Né? Se você for tentar ir e queimar, você está desclassificado. Certo assim? Mais alguma dúvida? Estamos no limite? Tudo certo? Tudo certo, eu show. acho. Então tá bom. Vou fazer um print da tela aqui, hein? Deixa eu pegar aqui o meu espaço. Vou printar a tela aqui para a gente justificar, mostrar que nós estávamos aqui presentes. Já vou pedir para vocês mostrarem a cara de vocês, porque aí ninguém fala que você não estava aqui. Eu posso provar que vocês estavam aqui. Cadê vocês? Deixa eu fechar isso, porque meu computador ficou lento. Aqui. Muito bem, vamos lá. Vamos mostrando a cara aí. Vanessa, bom dia para todo mundo. Larissa, bom dia. André, todo mundo aí. Gente, vocês têm dúvida? Ninguém tem dúvida? Todo mundo aí, olhando para a câmera? Posso bater? 3, 2, Vinícius, Manuel, vai mostrar a cara? Aê, valeu, André. Bota a cara aí, Manuel e Vinícius, não vão? 5, 4, 3, 2, 1. Aê, gente. Legal. Próxima aula, a TD1. Vamos ter a prova sobre tudo isso aí que nós falamos hoje, tá bom? Se tiverem alguma dúvida ainda, escreve, manda aí um WhatsApp que eu estou respondendo. Tá legal? Um grande abraço a todo mundo aí. Ótimo final de semana, gente. Até a semana que vem. Valeu, obrigado. Valeu, professor. Falou. Bom fim de semana. Igualmente para vocês.